irmãos? É um prazer mais uma vez estar aqui, agradecendo aos irmãos pelas orações, por tudo que os irmãos sempre lembram de nós. Somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero aqui em minhas palavras desejar um feliz ano novo para cada um dos irmãos. E orem por mim, Espírito. Nós iremos entrar num tema um pouco polêmico. Eu vou ir com muita calma, embasando tudo que vou falar na Bíblia, para que os irmãos possam aprender algo de suma importância. Iniciando, eu já quero aqui, desde já, trazer o tema que está proposto, que está lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 4, venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Partindo desta premissa que estamos lendo, falando sobre o matrimônio, eu quero dar aqui um subtema que traz o sentido relevância no meu matrimônio. Vivendo o propósito de Deus no matrimônio é uma relevância. A palavra relevância traz o sentido de prioridade. E quando nós entramos nesta questão do casamento, primeiro temos que entrar na questão da fidelidade. Eu quero embasar um tema em Josué, capítulo 24, no verso 15, que vai dizer assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor. Quando olhamos para a palavra fidelidade, esta palavra que nós pegamos ela no latim, ela traz um sentido de fides. E essa palavra fides, ela tem uma interpretação de preservar uma referência original. Quando nós iremos preservar uma referência original, nós temos aquilo que nós compramos que é original, mas nós temos também aquilo que nós compramos que é uma imitação. Quando você compra o original, além do preço que tem, que é elevado, existe também aquele que é uma cópia. Porém, a cópia, quando você olha para a cópia e o original, você vai achar muitas características que provam que aquilo não é original. Dentro de alguns, uma etiqueta, entre outros. Quem é a nossa referência original? Todos nós sabemos que somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, Deus em si é fiel. Deus sendo fiel, eu sendo uma cópia original, espera-se de mim os atributos e as características fiéis. Então, quando nós começamos a entrar neste tema, nós já começamos a perceber algo aqui, que não existe vida cristã madura que ignore a família. E não existe família saudável sem um casamento fundamentado em Deus. Precisamos entender que o matrimônio faz parte do propósito de Deus. Quando nós vamos ler no Gênesis, capítulo 2, verso 24,
O texto vai dizer: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E serão ambos uma só carne. Uma só carne. Porque o casamento, ele não é simplesmente uma invenção cultural. Nós vimos agora que ele é uma instituição divina. O próprio Deus planejou o casamento. Dentro do casamento tem a aliança, tem a unidade, tem a parceria, tem um ambiente de crescimento espiritual. E honrar o casamento é honrar o propósito de Deus. Perceba que a vida espiritual do casal define também uma saúde do lar. Eu estou trazendo aqui o casamento para um conceito espiritual. Já vou aplicar ao tema, mas perceba que Josué, quando ele vai dizer a outra, ele diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma conduta de alguém que está fundamentado, está unido ao seu lar e estão ambos em uma só carne. Ele falou, mas a família está junto com ele. Estão no mesmo propósito, estão na mesma, no mesmo sentido. A decisão de Josué não é simplesmente algo pessoal, mas é familiar. Um lar relevante é um lar que serve, é um lar que proclama o nome do Senhor, é um lar que professa o nome do Senhor. Um lar relevante é um lar que toma decisões espirituais, decisões conscientes, coloca Deus sempre no centro da família. É o que Josué está dizendo, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não diz como cabeça, eu vou seguir ao Senhor e minha família, cada um tome a sua decisão. Não, ele disse num sentido unido ao projeto de Deus, e ele vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E há de destacar que, para ser relevante no matrimônio, nós começamos como premissa um amor sacrificial. Este amor sacrificial, ele é um amor comparado ao amor de Cristo pela igreja. Vamos entender isso quando nós abrirmos a Bíblia agora em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, há um entendimento muito importante para nós aqui. Primeiro, nós começamos a perceber que Efésios, ele vai trazer 5:22, ele vai dizer que o casamento, ele não é simplesmente uma união de pessoas, mas que o casamento, ele é um espelho entre a união de Cristo e a igreja. Olha só a responsabilidade do casamento. Aí o texto de base vai dizer: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como o Senhor. Perceba que começa aqui, e este ato da submissão não traz um sentido de uma reverência sem propósito, não. Isso traz um sentido de respeito, de parceria, porque o respeito, ele gera segurança, ele gera equilíbrio no lar. Então perceba que começa dizendo também: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
o casamento não é primariamente sobre uma felicidade pessoal. Não é simplesmente pelo meu próprio desejo, pelo meu próprio gosto. Simplesmente isso. Mas é sobre glorificar a Deus. Deus criou o casamento para ser um sinal visível do relacionamento entre Cristo e a igreja. A responsabilidade é alta. É por isso que nós sempre enfatizamos: não se deve olhar para o casamento como uma simples aventura. Ah, se não der certo, eu largo e caso de novo, eu faço isso, faço... Não, não se deve olhar para o casamento como uma aventura. Mas deve-se olhar para o casamento entendendo que aquilo espelha o relacionamento de Cristo com a igreja. A responsabilidade é grande, irmãos. Perceba que, em primeiro ponto, vai tratar do chamado da esposa sobre uma submissão voluntária, como ao Senhor. Essa natureza da submissão aqui tratada não é um servilismo, não é um sentido inferior, inferiorizando a mulher ao homem, ou medo de uma ordem voluntária. Não. A extensão da submissão é a questão da mesma coisa como Cristo está dizendo aqui. É a submissão mútua. É o temor. É o companheirismo. É uma motivação mais profunda. Não é porque o marido é perfeito. É porque ela, honrando ao marido a autoridade que Cristo estabeleceu, como marido, como cabeça da casa, isso traz o sentido de respeitar a conduta dada pelo próprio Deus, do marido ser o cabeça. E entende que honrar aqui não é se diminuir. Honrar aqui é entender a motivação, o propósito. Estão dizendo por aí muitos psicologistas que as mulheres estão afeminando os homens. E de que forma fazendo isso? As mulheres agora, elas tomam a posição do homem, elas mandam no homem de uma forma tão assim, acima da motivação. Ela deprime o homem, ela coloca o homem sempre abaixo. E muitas das vezes dão exemplos de coisas, exemplos de outros homens. Não, a mulher tem que honrar o marido. Ela tem que motivá-lo. Um marido motivado, ele tem dignidade de cumprir o seu papel, de que buscar o alimento para dentro de casa. O respeito é uma atitude de valorização. É uma consideração pela liderança dele. Mas não só isso. Também a questão do marido, ele tem que ter um amor sacrificial, como o de Cristo. Imagina o tanto que Cristo amou a igreja, de dar a vida pela igreja. Assim tem que ser a motivação do marido para com a sua esposa. Amar como Cristo amou a igreja traz o sentido de dar a vida por ela. Isso significa uma entrega total. E trazendo aqui o conceito, um objetivo de santificação. Ele quer ver a esposa cada vez mais santa, mais parecida com Cristo. Ele tem que ser cuidadoso, ele tem que ser protetor. Ele tem que amar como Cristo ama a igreja. Ele tem que nutrir, ele tem que cuidar. O marido deve amar a sua esposa até mais do que a si mesmo, ao ponto de entregar a
sua esposa. Esse amor aqui, dizendo, amor sacrificial, é o amor ágape. É uma escolha diária, é uma ação concreta do sacrifício. O amor ágape é o amor sacrificial. Se você não está pronto a sacrificar-se por alguém, você não está pronto para viver a relevância do matrimônio. E é interessante que hoje nós vemos os homens amando mais a si mesmo. Perceba como que o sistema coloca o homem perfeito, o homem musculoso, o homem que se embeleza. Não estou dizendo que isso é proibido, mas perceba que muitos deles deixam a mulher em casa, vão se embelezar em academias, e lá olha outras mulheres que estão cuidando da sua forma física, e aí chega dentro de casa, encontra a mulher muitas das vezes desarrumada, um pouquinho mais gordinha, e aí ele fica fazendo essas correlações desleais, porque ela se entregou a sua juventude ao marido, constituiu família, teve filhos, teve os flagelos naturais do envelhecimento do corpo. Então perceba que o homem, ele tem que ter um amor sacrificial. Ele tem que dar a vida pela esposa. É interessante que falar sobre isso, você está indo um pouco não, você está indo completamente na contramão do que a sociedade emprega para o hoje. Mas o texto também vai dizer assim, que uma vida espiritual compartilhada, isso nós vemos lá em Eclesiastes no capítulo 4 e 12, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Isso traz o sentido de trazer Deus para o relacionamento. Traz o sentido de casal mais Deus, igual uma aliança fortalecida. Nós temos que ter também um testemunho dentro de casa. 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 1, o 1 e 2, vamos dizer assim, pelo procedimento das suas mulheres, uma fé vivida no lar tem mais impacto do que palavras. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa de uma fé vivida no lar. Eu vi os meus pais, muitas das vezes com situações adversas, mas nos convidar a dobrar o joelho e mudar a situação pela fé exercida através da oração. Eu vi Deus curar doenças incuráveis, impossíveis de serem curadas dentro do meu lar, através da oração. Então perceba que o testemunho dentro de casa, ele reflete do lado de fora. Graças a Deus, e isso eu não falo com demérito a nenhum tipo de família, mas estes exemplos de uma comunhão dos meus pais e uma vida de oração dentro de casa, isto externou através de nós filhos uma fé fundamentada. Porque os nossos filhos, eles olham mais para os nossos exemplos dentro de casa do que muitas das vezes as nossas atuações do lado de fora. Talvez ninguém consiga ver quem é o pastor Miqueias na sua particularidade. Mas a família do pastor Miqueias vai revelar quem realmente é o pastor Miqueias dentro de casa. Não o pastor Miqueias atuando, muitas das vezes, atrás de uma tribuna, pregando a palavra de Deus. Há de destacar. Porque a relevância
no nosso lar ela é tão importante. O Salmo 128, verso 1 e até o 3, mas aqui trazendo um pequeno pretema: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e a tua mulher será como a videira frutífera. Perceba que um lar que honra a Deus, um lar que coloca Deus como primícia, aqui como está dizendo no Eclesiastes, um cordão de 3 pontas, casal mais Deus, aliança fortalecida. Se nós formos ler, Deus abençoa lares que o honra. Isso aqui é bíblico. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e verso 5, vai dizer: porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Perceba que se inicia tudo dentro do lar. Um casamento relevante é um casamento blindado e entendido que Deus precisa estar no matrimônio. Se Deus está no matrimônio, isso reflete para o lado de fora. Se Deus está no meio do meu matrimônio, naturalmente isso espelha o relacionamento de Cristo com a igreja. E a mácula, aqui trazendo o sentido do tema, traz o sentido realmente da infidelidade e as consequências que isso traz. Mas quando nós colocamos Deus no centro do casamento, Deus abençoa o lar do que os honra. Perceba que nós temos que colocar Deus no centro do casamento. Nós temos que restaurar o diálogo, o respeito e o amor. Nós temos que desenvolver uma vida espiritual no casal. Nós temos que decidir que o lar será um lugar de paz e não de guerra. Quantas casas vivendo em guerra? Quantas mulheres querendo assumir o lugar do homem? E quantos homens deixando de ser o cabeça, se fragilizando, deixando-se ser governado pela sua mulher? Isso tem que ser uma decisão do casal. Com Deus no relacionamento, tudo muda. Primeiro que a relevância começa com Deus. Depois a relevância ela vai passar pelo coração. E em terceiro ponto, ela vai se manifestar-se no lar. A profundidade disso, quando nós entramos aqui no tema de Hebreus, no capítulo 13, verso 4, que vai trazer aqui também sobre a questão, eu sei que pode ser que tenha alguma criança, e os irmãos vão me entender aí perfeitamente, na questão também da sexualidade. Existe algo aqui que está acabando com os relacionamentos. Primeiro, um casal que não ora. Segundo, um casal que não tem diálogo. Terceiro, um casal que já não se olha mais nos olhos. Quarto, um casal que já não se beija quando se conheceram. Perceba que isso aqui é grave. Porque o texto vai dizer que o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, ele tem que ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Esse versículo, irmãos,
para nós que o matrimônio ele tem que ser honrado. Que o casamento ele não é algo inferior, vergonhoso, ou algo de segunda categoria. Ele deve ser valorizado, respeitado, considerado algo muito precioso, porque, como disse aqui anteriormente, ele expressa, ele exemplifica o casamento de Cristo com a igreja. Quem de nós não vimos as notícias daquele casamento aparentemente perfeito que está em todos os meios de comunicação? Você abre a internet, só se fala nisso. No casamento da Virgínia com o Zé Felipe, que todo mundo falava que era um casamento perfeito, um casamento que ali ela ganhou muitos seguidores como uma expressão de um casamento perfeito, e de repente se acabou, ele foi com uma mulher para um lado, ela arrumou o outro homem para o outro, e todo mundo ficou daquele, mas não era um casamento perfeito? O casamento perfeito não é o casamento que mostra uma fidelidade fajuta, que mostra uma alegria no ter, que mostra uma alegria nas exposições. Não. Mas um casamento perfeito é um casamento entrelaçado, é um casamento unido. É um casamento com um propósito. E é um casamento onde Deus está no centro dele. Eu estar em festa, em bares, em noitadas com o meu marido, isso não significa, com a minha esposa, não significa que isso é um casamento perfeito. Para muitos, olhando, é o casamento perfeito. Mas só você sabe como que é dentro da sua casa. Só você e os seus filhos sabem como que é dentro da sua casa. E o texto aqui para nós, ele é um texto muito forte. Quando nós abrimos, eu queria que os irmãos que puderem, abra essa expressão bíblica que está lá no Hebreus, no capítulo 4, porque é interessante nós observarmos aqui que tem uma interpretação desse texto que vai falar sobre a questão sexual. E isso é importante, isso é uma dádiva de Deus. E isso não é simplesmente fruto do desejo do homem. Ele também tem que ser fruto do desejo da mulher. E um para com o outro. Eu vou fazer uma comparação aqui muito forte, mas é interessante. Quando você olha para a Arca da Aliança, você vê dois querubins. Um com a mão no ombro do outro, olhando um de frente para o outro. E ali, naquele propiciatório, onde está ali a união dos dois querubins, era onde descia a presença de Deus, a Shekinah habitava. Então perceba que existem casamentos que a presença de Deus já não está com eles já há muito tempo. E quando a presença de Deus não está, o que impera é a carnalidade. O que impera são os desejos massivos da carne. E aí não há um entendimento entre marido e mulher. Já não há mais uma atração de um pelo outro. E perceba que eu tive uma situação que tratei uma certa feita na igreja. E o que acontecia? A mulher estava sempre questionando o marido, e o marido sempre questionando a mulher. E isso começou a gerar o quê? Um pequeno afastamento. Ele ia procurar ela e ela falava, não, porque você só vem nessa hora. E começou ali a minar o casamento. Começou a gerar uma desunião. Ao ponto que, de tanto ela
se afastar dele porque achava que ele tinha outra, ele procurou outra. Você chega do trabalho, dentro de casa, o marido ou a esposa não fez comida, mas quando você veio de fora, você passou perto de uma lanchonete e estava um cheiro muito forte de coxinha. Quando você entra dentro de casa, não tem comida, qual é a referência que vem logo em seguida no seu pensamento? Voltar, porque aquele cheiro ficou dentro de você. E você chegou em casa esperando se alimentar. Como não tinha a comida, você falou assim: posso retornar para saciar minha fome, porque sei que lá fora tem. Mais ou menos trazendo um sentido forte, é o que muitas vezes acontece hoje. Isso é uma instituição divina. Deus deixou o sexo no casamento para que seja uma bênção, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas se nós somos casados, um para fazer o outro feliz, não para sermos felizes. Eu faço a minha esposa feliz, ela me faz feliz. Agora, quando você percebe que há uma lacuna, que ali há uma rachadura, perceba que todas as vezes que a pessoa chega dentro de casa e os olhares se cruzam, e esse olhar já gera desconfiança, já gera um desentendimento, aonde Deus está nesse casamento? É preciso ter diálogo. É preciso conversar. É preciso olhar um para a cara do outro, olhar para o outro, colocar a mão um no ombro do outro e trazer de volta a presença de Deus. Porque quando eu trago a presença de Deus para o meu casamento, eu consigo resolver todas as outras pendências. Um lado precisa ceder. Um lado precisa entender que, igual modo, a mulher submissa ao marido, o marido também tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Quando eu olho aqui a minha vida particular, eu converso sempre com a minha esposa e digo para ela que o amor, ele não é aquilo que eu falo todos os dias. O amor é aquilo que eu demonstro. Se eu demonstrar ser uma pessoa que cuido, que ofereço segurança, que ofereço o melhor para minha família, isso já significa a expressão do meu amor para com o meu lar. Mas observa algo aqui. Essa dádiva que Deus deixou para o casamento, para o casal, que é algo particular, isso também precisa ser consertado. Esse altar precisa ser consertado. Igual modo o homem precisa se cuidar, a mulher também. Eu tive um problema numa congregação que pastoreei, em que o homem, o mantenedor da casa, era uma pessoa extraordinária. Mantinha a mulher de tudo, dava de tudo para a mulher. Porém, ele tinha um problema. Ele não tinha libido para sua mulher. A mulher estava com aquele sentimento de que ou ele não gosta ou ele tem outra pessoa. Só que, quando chegou até mim pedindo oração,
Eu chamei ele de canto e conversei. Meu irmão, qual que é o problema? Ah, eu não sei, eu amo a minha esposa de coração, mas eu não... Eu falei, meu irmão, então você já procurou um médico? Ah, não, eu não procurei não. Eu falei, meu irmão, então não adianta oração não, meu irmão. Vai procurar um médico. Vai ver o que está acontecendo. Às vezes é falta de alguma vitamina, de uma testosterona, de alguma coisa que aconteceu. Nós também não precisamos espiritualizar tudo, mas nós temos que procurar resolver o que está rachando o nosso casamento. Sabe o que acontece? Nesse tempo que ele não quis procurar o médico, ele se afastou da esposa, a esposa se afastou dele, ficaram por um tempo separados, e nós ali orando, conversando. Procurou o médico, se reataram, e realmente o problema dele era um problema que o médico podia resolver. Então, existem coisas que nós precisamos tomar atitudes. Vai deixar o casamento rachar? Vai deixar os querubins tirar as mãos um do ombro do outro? Para que a presença de Deus fuja do casamento? E isso se torne um embaraço para a tua vida? Vai deixar as coisas de fora entrar dentro da sua intimidade? Vai buscar conselhos com pessoas que não sabem nem o porquê tá vivo e você muitas das vezes está confiando nessa pessoa, as suas particularidades? Casamento precisa sim ter uma vida de oração, mas também precisa ter uma atitude. De igual modo, você quer ver o seu marido cheiroso, limpo, o homem também quer ver a mulher dessa mesma forma. Mas existem pessoas que não se cuidam, que acham que porque casou, agora não preciso mais me preocupar com nada. Você está errado. Você precisa se cuidar, porque cuidar do corpo também é uma premissa de um crente. Cuidar da sua aparência é primordial. Eu conheci uma pessoa que perguntando, mas por que eu não consigo ninguém? Por que não sei o quê? E eu peguei e disse para ela, você quer que eu seja seu amigo? Ou você quer que eu simplesmente dê uma palavra pastoral, sem nenhum comprometimento? Não, eu quero que você seja meu amigo e fale a verdade. Eu disse, então, meu irmão, minha irmã, vai cuidar do seu cheiro, vai cuidar do cabelo, cuide-se. Porque se você não cuida nem de você, como é que você quer cuidar de alguém? Ah, pastor, mas você está dizendo que eu ando fedendo? Sim, você anda fedendo. E sabe o que aconteceu? Eu fui convidado para ser padrinho de casamento. Por quê? A pessoa disse assim, você foi o meu amigo, porque ninguém tinha coragem de falar o que você falou. E eu fui sincero. E isso aqui traz o sentido de que a sinceridade, irmãos, ela é importante nos dias de hoje. As pessoas valorizam mais alguém falso, mas não a sinceridade, por mais que ela machuque, ela é a forma mais necessária do cuidado. E muitas das vezes, dentro de casa, a mulher quer ouvir palavras que ouve em novela. O homem quer ouvir palavras que ouve em filme. E não! A sinceridade do casal um para com o outro muda tudo. Você sabe que a maior demonstração de cuidado não é quem geralmente te bajula, quem te coloca para cima, não. É quem realmente, às vezes, está te criticando e está falando para você, você pode ser melhor que isso. Dentro da minha casa, o meu filho estava tendo dificuldade na matéria de inglês. E ele chegou para mim, olha pai, tirei 5. Eu falei, tá muito ruim. Muito ruim. 5 qualquer um tira.
E ele olhou para mim e eu falei assim, olha, você está péssimo em inglês. Você precisa melhorar muito. Você está muito péssimo. E eu falei assim, e eu não estou falando isso para te deixar para baixo, não. Eu estou dizendo para você que você pode ser melhor do que eu. Você pode alcançar lugares melhor do que eu. E sabe o que acontece? Esse semestre, meu filho veio correndo, bateu na porta. Olha aqui, pai, tirei 10. A sinceridade, irmãos, desbloqueia coisas que vai rachar a tua família, o teu casamento. Então, por que guardar situações? Senta, conversa, olha um no olho do outro e põe as verdades, as claras. Tira toda barreira, se conserte com o seu cônjuge, coloque a mão um no ombro do outro, como os querubins, que atrai a presença de Deus para dentro do casamento. Uma família relevante, um casamento relevante, é um casamento sem segredo, é um casamento de a alma aberta um para com o outro. E há de destacar que dentro do casamento existe muito adultério disfarçado de cuidado. É o adultério nas pornografias, que ataca literalmente ao pensamento, atraindo desejos, formas de ver aquilo e querer trazer para dentro do casamento. E entre outros, adultério nas finanças. É quando eu tenho uma importância, mas eu escondo do marido, eu escondo da minha esposa. Isso é adultério também. É adultério em mentira dos filhos. O filho cometeu alguma coisa e você, com medo da reação do pai, esconde. Isso é um adultério, porque quando é uma só carne, ambos têm que saber tudo o que está acontecendo dentro da casa. E existem muitos adultérios disfarçados de cuidado que têm prejudicado o casamento, que têm rompido alianças. A vida do casal não é uma vida de segredos. A vida do casal, eu vou esconder isso daqui porque senão, não pode ter segredo. É ambos uma só carne. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar que a Bíblia não traz para nós, no casamento, o egoísmo, violência, desrespeito. Mas a Bíblia traz que Deus vai condenar esses tipos de coisa. O que é ser egoísta? É guardar tudo para mim. É querer tudo para mim. A mulher não tem que tentar resolver tudo dentro de casa e omitir as situações que está acontecendo no marido. Ela tem que sentar e falar a verdade. Deus deu um poder muito grande de convencimento para a mulher. E o homem tem as decisões muitas das vezes explosivas, mas a mulher pode intermediar isso. A mulher sábia edifica, mas a tola destrói. Sabe como a tola destrói? Escondendo tudo. Adulterando em pequenas coisas. Porque depois, quando o marido descobre, ele fala, você sabia disso? Então você me traiu. Deus, ele quer de nós um casamento relevante, um casamento íntegro, um casamento sem mácula, um casamento onde eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Agora, exercer ministério sem dar relevância ao casamento não é aceito também por Deus. Porque em Timóteo fala que se nós não cuidarmos da nossa casa, nós somos piores do que servos infiéis. Piores que servos infiéis. Então, quando eu olho para dentro de um lar, para que este lar não ache infidelidade, é primeiro parar e pensar, a infidelidade começou como? Com pequenas coisas. O adultério começou, não foi simplesmente um homem indo atrás de outra mulher, a mulher indo atrás de outro homem, não. O adultério muitas das vezes começa com pequenas coisas que vão crescendo. O filho vai vendo a mãe enganando o pai, aí o filho está lá, se a mãe engana, eu também posso enganar. O filho vê o pai enganando a mãe e diz, se o pai engana, eu também posso. Porque os nossos filhos, eles nos avaliam mais pelo exemplo do que propriamente daquilo que falamos. O que falamos muitas das vezes não entra no ouvido deles, mas o exemplo fica. Eu tenho um exemplo de ver o meu pai orar todos os dias. Eu tenho um exemplo do meu pai ver, às vezes, dinheiro no chão e falar, deixa aí porque o dono vai aparecer. Eu tenho um exemplo da minha mãe, todas as madrugadas de joelho dobrado, clamando pela família. E isso é o quê? São exemplos que estão dentro de mim. Muitas das coisas que eles falaram, é claro que pelo tempo, muitas das coisas se perderam, mas o exemplo fica. Então, comece a perceber que dentro de um lar, as pequenas coisas são o que vão trazer a bênção ou o que vão trazer a maldição para sua família. Eu não posso enganar o meu marido ou a minha esposa. Eu não posso fazer conluio com os meus filhos contra marido ou contra a esposa. Quantas mães colocam filhos contra o pai? Quantos pais colocam filho contra a mãe? Não. O que é para o casal resolver é o casal. Perceba que na arca existia dois, ou seja, o casal no propiciatório que atrai a presença. Então, muitas coisas os filhos não precisam entender, mas o casal precisa resolver. Ah, seu pai está fazendo isso. Não, resolva você. Você é carne, você é íntimo. Por mais que filhos sejam amados, eles nunca podem estar acima do seu cônjuge. Por mais que os filhos sejam, que venham da entranha da mulher, eles nunca podem tomar o lugar do marido. A mesma coisa, os pais, nunca os filhos podem tomar o lugar da mãe. Não, jamais. A constituição do casamento é algo que não pode ser quebrado por nenhum tipo, porque o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo vê, tudo entrega. A maior composição do amor. Aleluia. E perceba que quando nós vamos meditar no primeiro livro do profeta Samuel, nós vemos ali um relacionamento aonde Eucana resolve o problema dele, mas Ana não resolve o problema dela. Aí Eucana vai dizer assim, não sou-te eu melhor do que 10 filhos? Eucana não sabia de nada do que estava acontecendo com Ana. As dores que Ana carregava. Ana não era repudiada pelo seu marido, mas ela era desprezada pela sociedade, que olhava para ela e falava, ela é amaldiçoada, ela tem o desfavor de Deus, ela não pode gerar. E Eucana resolveu esse problema como? Com Penina. No casamento, eu não posso simplesmente resolver o meu problema e deixar o problema da minha esposa que ela se vire. Não. Se ambos são uma só carne, o problema de Ana tinha que ser o problema de Eucana. Se Ana não gera, esse problema não é simplesmente de Ana, é meu também. Mas não,
Perceba ali o que está acontecendo. Aí ele vai perguntar para Ana, por que você está triste? Tem muita mulher triste. Sabe por quê? Porque o homem resolve as suas questões, mas não tem coragem de resolver, de estar junto nas questões da mulher. No casamento não é cada um por si, é uma união, todos resolvem os problemas junto. O problema de um é o problema do outro, o problema de um é o problema do outro. Agora eu resolvo as minhas questões. Homens gananciosos que se embelezam, compra de tudo do melhor para si e deixa sempre a sua esposa por último. Eu já digo ao contrário, aqui dentro da minha casa a prioridade é ela, porque eu quero ver ela bela para mim, eu quero ver ela saudável para mim. Então eu invisto sim, o melhor que eu posso eu invisto na minha esposa. E como consequência disso, eu vejo o cuidado dela não só para comigo, mas para com os meus filhos. Uma mulher alegre dentro do lar. É um lar que edifica, é um lar edificado, é um lar que produz, é um lar que gera vida para outros. Porque filhos bem cuidados, filhos bem orientados, filhos saudáveis, eles também serão homens e mulheres que serão saudáveis, com lares saudáveis. Agora, perceba bem, aonde a mulher está fragilizada, o homem também fragilizado, é um lar dividido. Essa divisão é uma consequência que vai gerar e vai se perpetuar por muito tempo, até onde Deus quiser romper e esta maldição. Então não deixe a maldição que muitas das vezes você recebeu de alguém, que ela se perpetue por mais tempo. Dentro da minha casa, eu sempre converso com a minha esposa e digo, eu tenho problemas comigo, e você também tem problemas, mas as crianças, nossos filhos, eles vão ter que ter outro tipo de criação. Por quê? Porque as maldições precisam ser quebradas. Quer dizer que porque eu apanhei eu vou bater. Quer dizer que porque eu fui amaldiçoado eu vou amaldiçoar. Quer dizer que não, precisamos romper isso. Precisamos tomar outra atitude. E aonde isso é resolvido? É resolvido no casal. É resolvido com conversa, é resolvido com entendimento, é resolvido com sabedoria, é resolvido com a união de um problema ser dos dois, não apenas de um. Perceba que o casamento relevante é o casamento onde Deus está no matrimônio. Será que Deus está no teu matrimônio? Será que Deus está no meio de tudo isso? Ou quando você vê o seu marido, o seu coração já dispara aquele sentimento, eu quero brigar, hoje eu quero pegar ele, ou ela, a mesma coisa. O marido, a mulher chega, ele fala, chegou! E agora vai começar. É um lar sem paz. Alguém precisa romper isso, porque isso não vai refletir na tua posteridade, na tua geração. Isso precisa ser quebrado agora. Não é amanhã, é agora. Quanto tempo faz que você já não olha no olho do seu marido ou da sua esposa e pede perdão? Quanto tempo faz? Aí você fala assim, mas eu não sei, eu não consigo pedir perdão para ele porque ele vai fazer de novo. Peça você perdão, mude você primeiro. Você tem coragem de iniciar esse processo de trazer Deus para o seu matrimônio? Ou você quer continuar nessa vida atraindo cada vez mais maldição, mais coisas ruins, mais sequelas, mais consequência? Aonde isso vai parar? Aonde isso vai terminar? Aonde você vai ver os seus filhos espelhando aquilo que viveu dentro de casa? Muitas das vezes agredindo a mulher,
agredindo os filhos, mulheres infiéis ao marido, marido infiéis à mulher, as consequências que temos hoje, que será levada para a nossa posteridade, ou é hora de nós entendermos o que Deus está falando e dizer assim, eu vou romper aqui com esta maldição não vai passar de mim, ela vai ser resolvida em mim, e nos meus filhos terão frutos. Relevância no meu casamento significa prioridade. As minhas prioridades é trazer Deus para o meu casamento. É entender que eu preciso me cuidar para cuidar do meu próximo. É entender que eu preciso estar bem para cuidar daquele que eu amo. E não ter egoísmo em si mesmo. Você está disposto a romper com esta maldição? Você está disposto a ter uma vida relevante no casamento? Relevância no meu casamento é trazer Deus para o centro. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Que tal hoje, seu marido chegar em casa, você ter algo preparado para ele? Que tal a sua esposa chegar em casa e você ter algo preparado para ela? Eu não estou dizendo algo aqui que eu não faça. Muitos dos irmãos aqui conhecem a minha esposa, a irmã Camila. A irmã Camila, quando ela trabalha durante a noite, eu já sei o que ela gosta de comer. Então, pela manhã, eu vou comprar, eu faço café, faço tudo bonitinho. Muitas das vezes eu ponho uma rosa no prato com a comida, chamo as crianças e falo, vamos acordar, mãe. E entrego para ela o café da manhã que ela gosta. Por que ela não pode receber de mim algo que ela também cativa em mim? Quando eu chego em casa, a comida está no prato, tampada, separada, para que eu chegue do trabalho e vou comer a comida. Por que nós não podemos fazer isso para um, para com o outro? Por que nós não podemos descer do nosso pedestal de exclusividade, de eu ser glorificado, glórias a mim, bendito seja o meu nome, louvado seja o meu nome? Não, nós podemos descer deste pedestal, porque se eu casei para fazer a minha esposa feliz e ela casou para me fazer feliz, então nada mais justo do que eu começar a fazer isso. Amanhã? Não, hoje. Hoje, agora. É claro que as atitudes, elas vão empregar algo em nós. Uma quebra do nosso orgulho. Uma quebra do nosso ego. Mas isso é o casamento. Por que um querubim estava um com a mão no outro? Era dizendo, eu sirvo você e você serve a mim. Você compreende? Quer deixar todo esse ego de lado e começar a haver uma relevância no seu matrimônio? Um casamento blindado? Coloque a mão no teu coração. Enquanto eu estiver orando, começa a fazer uma análise no seu pensamento e não encontrar os erros do outro, mas encontrar os seus. Encontrar os seus. Eu não quero apontar o erro de ninguém. Eu quero encontrar os meus. O que eu fiz de errado? Aonde eu falhei?
E aqui é o ponto de partida para um casamento relevante e um casamento blindado por Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui ante a tua presença, Senhor. Neste instante, neste momento, para falar aos teus filhos, Senhor. Quantas pessoas, Pai, já não conseguem ter paz e alegria no matrimônio, Senhor. Quantas pessoas pegaram uma aversão a isso, Senhor, e o diabo tem se apoderado, fazendo as pessoas sofrerem, trazendo, Senhor, infidelidade, Senhor, ao relacionamento. Deus, transpareça aos teus filhos, Pai, a necessidade do cuidado um para com o outro. Jesus, abençoa as famílias. Não permita que o inimigo venha destruir, Senhor, os relacionamentos. Meu Deus e meu Pai, trabalha de uma forma toda especial. Em nome de Jesus, ó Senhor. Pai querido de poder e glória, abraça os teus filhos com a tua misericórdia. Que eles possam entender, Senhor, que a relevância é trazer o Senhor para o centro do casamento. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu sei que para te servir, Senhor, é preciso estar no mesmo propósito, no mesmo entendimento. Então ajuda, Pai, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando, irmãos, hoje, esposa, toma aquele banho, capricha, faz um café, deixa o marido chegar em casa e falar o que aconteceu. Aí você vai dizer, é a relevância no matrimônio, eu preciso trazer Deus para o meio do meu casamento. Maridos, deixa de ser duro, truculento. Perceba o que a sua esposa gosta, dê para ela de presente. Porque convém que o marido seja aquele que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Se Deus deu a vida por ela, você tem que dar no mínimo o que ela gosta. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmã Michele?